Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, apesar de este não ser um curso em videoaulas, eu fiz questão de gravar esta aula aqui para vocês. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos ao Quebrando a Banca pós-edital do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Nesta aula aqui, nós faremos, como vocês estão vendo na tela, um raio-x da FCC. Bom, o que é, professora, esse raio-x da FCC? Gente, a primeira informação que eu quero trazer para vocês é a seguinte, olha só. Conhecer a banca examinadora do seu concurso é um requisito para a sua aprovação. Como assim, Carol? Gente, se vocês vão fazer uma prova de qualquer concurso, de qualquer banca, vocês precisam primeiro conhecer a banca examinadora. Em que consiste conhecer a banca examinadora? Consiste em você entender como é o perfil daquela banca. Qual é o estilo de cobrança de questões daquela banca? Como é que a banca gosta de cobrar determinado conteúdo? Quantas questões a respeito de determinado assunto aquela banca já elaborou, aquela banca já cobrou nos concursos? Enfim, entender como é que cada banca cobra a cada assunto do edital é indispensável para a sua aprovação. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: o conteúdo de língua portuguesa não muda de um concurso para o outro. É claro que às vezes a gente tem um edital em que aparece, por exemplo, figuras de linguagem, e em outro edital não aparece. A gente tem pequenas mudanças, mas no que se refere a uma mudança expressiva, a gente não tem, tá? Todos os editais de concursos públicos no país que cobram língua portuguesa costumam cobrar os mesmos assuntos, tá? E por que eu falo sobre isso com vocês? Porque muitas vezes o candidato morre de medo de determinada banca. E o que é que ele precisa, o que é que você precisa entender? Olha só, cada banca tem, obviamente, um estilo de questão, tem um estilo próprio de cobrança. Por exemplo, a banca CESP, Sebrasp, costuma cobrar questões de CERP errado, em que uma errada anula uma certa. Apesar de nós termos também questões da banca CESP com 5 alternativas, A, B, C, D, E, tá? A banca IBFC é uma banca que cobra questões estilo ABCDE, mas ela tem um estilo próprio. É uma banca que cobra gramática pura, é uma banca que não é tão difícil assim quanto o CESP e Sebrasp em relação ao nível de complexidade das questões. Então, a gente tem essas diferenças entre as bancas que são diferenças importantes e que precisam ser de fato observadas pelos candidatos. Então, quando eu falo aqui que você precisa conhecer a banca examinadora do seu concurso, que conhecer a banca examinadora do seu concurso é um requisito para a sua aprovação, é justamente porque você precisa dominar a forma como a banca cobra as questões. E a gente faz isso como? Olhando para as provas anteriores, não tem para onde correr, tá? E qual é o perfil, professora, da FCC? Primeiro ponto, a FCC não é uma banca das mais difíceis que nós temos. E aí talvez você pense, professora, mas você está falando isso porque você é professora de português e tal. Gente, é óbvio que o fato de ter mais conhecimento, de ter um pouco mais de conhecimento do que vocês, facilita a minha vida, obviamente, diante das bancas examinadoras. Mas quando eu faço a análise de cada banca, eu faço análise de forma criteriosa, eu faço análise de maneira responsável. Então, eu não faço uma análise pensando no conhecimento que eu tenho e na forma como eu respondo às provas, mas eu faço essa análise observando como o meu aluno vai se sentir em relação àquelas questões, sabe? Então, quando a gente fala de FCC, a gente está falando de uma banca que não é das mais difíceis e a gente também está falando de uma banca totalmente previsível. Por que totalmente previsível? Porque nós temos muitos concursos realizados pela FCC, nós temos acesso a muitas provas anteriores da banca. Então, a partir do momento em que você tem contato com essas provas anteriores, a partir do momento em que você resolve as questões anteriores, você consegue filtrar, você consegue observar como é que a banca cobra, por exemplo, questão de voz verbal. Como é que a banca cobra, por exemplo, questão de tempos e modos verbais. Então, as questões
elas possibilitam para a gente esse olhar. E é assim que nós, professores, conseguimos traçar um perfil da banca examinadora, porque a gente resolve muitas questões, a gente analisa muitas questões anteriores da banca para que a gente possa orientar o candidato, dizer, olha, vai por aqui, vai por ali, a banca gosta de cobrar tal verbo, a banca gosta de cobrar tal gênero textual. Então, esse olhar para as questões é o que faz com que a gente consiga traçar esse perfil e identificar quais são as características de cada banca, certo? Agora, eu queria te passar 3 orientações indispensáveis para a sua aprovação. Olha só, a primeira orientação é a seguinte: não estude os assuntos na ordem em que eles aparecem no edital. Por que eu estou te dizendo isso? Para você não estudar os assuntos na ordem em que eles aparecem no seu edital. Talvez essa informação seja até traga até um choque para você, né? Seja um choque para você. Porque você deve pensar, poxa, professora, mas eu não vou seguir a ordem quando eu compro um cronograma, quando eu compro um planejamento de estudos, a disposição dos assuntos vem exatamente como está no edital. Pois é, geralmente vem da mesma forma como está no edital, mas eu te digo que o conteúdo programático do edital não está organizado de forma a te ajudar nos estudos, pelo menos no que se refere à língua portuguesa, que é a disciplina que eu domino, que é a disciplina cujos conteúdos eu sempre analiso nos editais, nos concursos públicos do país, tá? Em relação às outras disciplinas, eu não posso te dar essa informação de maneira precisa, mas em relação à língua portuguesa, eu sempre vou te dizer, olha, não segue a ordem que está aparecendo lá no edital, porque geralmente, na maioria dos casos, a gente tem os assuntos dispostos de forma meio que aleatória. Por quê? A banca, gente, ela não está nem aí. Ela está pouco se lixando para o candidato. A verdade é essa. Por quê? Porque a banca vai fazer um filtro, a banca vai passar uma peneira e vai puxar somente alguns candidatos referentes que correspondam àquela quantidade de vagas, né? Então, não dá para passar todo mundo. Então, a banca já começa um filtro a partir daí. Eu costumo dizer que o filtro já começa a partir da leitura do edital, porque, primeiro, nem todo mundo faz a leitura do edital. Segundo, em relação ao conteúdo programático, muitas vezes o aluno vai estudando, o candidato vai estudando do jeito que aparece ali, e um assunto é requisito para outro e ele não consegue perceber. Enfim, a banca não está ali para facilitar a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Quem facilita a sua vida sou eu. Então, eu elaborei um material que vai facilitar a sua vida. É por isso que no seu material, eu estou até com o meu impresso aqui, eu acho lindo esse material, este material. Você vai encontrar, depois da capa, você vai encontrar, a primeira página após a capa é o conteúdo programático do edital, que corresponde a esta coluna aqui. Aqui nós temos o conteúdo programático do edital. Aqui está disposto o conteúdo programático da mesma forma que ele apareceu lá no seu edital. Eu só fiz copiar e colar. Na segunda página do seu material em PDF, você vai encontrar o índice, que é a ordem em que aparecem os assuntos para você. Olha só, aqui a gente tem o índice, que é justamente esta coluna da direita. Então, aqui no índice, você vai encontrar todos os assuntos que estão do lado de cá, organizados de maneira didática. Como assim, professora, de maneira didática? Organizados na ordem em que eles devem ser estudados e nos grupos em que eles devem ser estudados. Como assim? Eu vou explicar para você de maneira mais prática. Olha só, aqui no conteúdo programático do edital, a gente tem o seguinte assunto, olha só. O primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto assunto é emprego do sinal indicativo de crase. Nem bem começou, você já vai se deparar com a crase. Você viu ortografia, viu acentuação gráfica, viu pontuação, vai entrar em crase. Só que o que é que acontece? Para você entender como acontece o fenômeno da crase, você precisa de conhecimentos prévios. Então, você precisa entender classes gramaticais, você precisa entender de morfologia,
Você precisa saber o que é um verbo, o que é uma preposição, o que é um substantivo que está pedindo uma preposição. E você precisa entender também o uso de artigos, porque quando a gente fala do fenômeno da crase, a gente vai estudar a preposição, a junção de uma preposição com um artigo, a junção de uma preposição a com um pronome relativo, a qual ou com um pronome demonstrativo aquele, aquela e as suas variações. E você precisa também de uma informação a respeito de regência verbal. Você precisa conseguir identificar quando um termo pede preposição ou não, seja esse termo um nome ou um verbo. Agora, observem, crase é o quarto conteúdo daqui. Morfologia só aparece aqui, lá embaixo, lá pelo 10º conteúdo. E regência aparece aqui, antes de morfologia. Então, vejam como os assuntos estão colocados como se fosse do final para o início. Então, a banca, ó, não está nem aí para a organização dos assuntos de maneira a facilitar a vida do candidato. Quem faz isso com você é o seu professor. Quem faz isso com você sou eu. Então, por conta disso, eu reordenei os assuntos do seu edital e você vai perceber que no seu material em PDF você vai encontrar uma ordem diferente da ordem que está no conteúdo programático do edital. Mas você não precisa se preocupar. Por quê? Porque todos os conteúdos que estão aqui estão do lado de cá. A diferença é que a ordem em que eles aparecem é diferente da ordem que está lá no seu edital. Mas, vai por mim, com certeza o seu estudo, a sua aprendizagem vai ser muito mais eficiente se você seguir essa ordem que eu coloquei aqui para você, tá? Olha só, além de você ficar atento a essa informação, de você não estudar os assuntos na ordem que eles aparecem no edital, eu quero falar sobre mais um ponto importante com você, que é o número 2. Entenda o que envolve cada tópico do edital. Mais especificamente, cada tópico do conteúdo programático do edital, né? Por que eu estou falando sobre isso? Porque para quem tem formação em língua portuguesa, qualquer nome que você vê no edital, você consegue associar com a gramática, com o assunto que você vai procurar lá na gramática. O professor consegue fazer essa referência. O aluno nem sempre consegue fazer essa relação. Como assim, professora? Olha só, quando você se depara aqui com o nome morfossintaxe no seu edital, você sabe o que é que esse tópico envolve? Eu preciso estudar o que em morfossintaxe? Será que você sabe? Em morfossintaxe, você vai fazer um estudo da morfologia com a sintaxe. O próprio nome já diz. Tá, professor, isso aí eu já sei. Só que dentro da morfologia, nós estamos falando aqui do estudo das classes de palavras, tá? Por que eu chamo a atenção para as classes de palavras? Porque a morfologia, na gramática, envolve o estudo do processo de formação de palavras e a estrutura das palavras e as classes gramaticais. Mas aqui, dentro de morfossintaxe, você vai se preocupar com as classes gramaticais, com as 10 classes de palavras, beleza? Não vai se preocupar com estrutura e formação de palavras. Dentro de sintaxe, aí nós já temos muito mais coisa. Dentro de sintaxe, você vai começar estudando o que é frase, oração e período. Depois você vai estudar a diferença entre período simples e período composto. Dentro de período simples, você vai estudar os termos da oração, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. E aí você vai para o período composto. Dentro do período composto, você vai estudar composto por coordenação, composto por subordinação. No período composto por coordenação, você vai estudar as orações coordenadas, assindéticas e sindéticas, os 5 tipos de sindéticas. No período composto por subordinação, você vai estudar orações subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Então, vejam quanta coisa a gente tem dentro de morfossintaxe. Se o candidato não souber o que é que compreende aí o estudo da morfossintaxe, certamente ele vai para a prova sem ter estudado todo o conteúdo que está lá, todos os assuntos que estão lá no conteúdo programático do edital.
Então, é importante você saber o que é que envolve cada nome que está ali, cada tópico que está ali no conteúdo programático. Os assuntos anteriores eu não mencionei porque você já entende, eu tenho certeza disso. Quando a gente fala de flexão nominal e verbal, quando a gente fala de pronomes, emprego, formas de tratamento e colocação, domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de tempos e modos verbais e vozes do verbo, nós estamos falando tudo isso aqui sobre morfologia, tá? Sobre classes gramaticais. Então, vejam como a banca organizou os conteúdos. Apesar de tudo isso já estar aqui dentro de morfossintaxe, ainda assim a banca sinalizou que ela vai cobrar flexão nominal, flexão verbal, pronome, domínio dos mecanismos de coesão textual, que são as classes gramaticais responsáveis pela coesão textual. Então, vejam que a banca coloca os assuntos de maneira desordenada, muitas vezes, porque ela não está preocupada com a sua aprendizagem, ela não está preocupada com o seu rendimento, ela não está preocupada se você vai estudar da forma correta ou não. Ela só joga os conteúdos ali e o candidato que se vira. Um outro ponto importante aqui para a gente falar nesse conteúdo programático é o ponto 18. Redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Isso aqui, ó, eu vou te falar que despenca nas provas da FCC. Não cai, não. Despenca. A banca adora cobrar esse tipo esse tópico aí. E aí, talvez você esteja se perguntando, professora, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. O que é que a banca vai cobrar de mim nisso daí? Eu vou te dar uma informação com a qual você não vai ficar muito feliz, mas a banca vai cobrar tudo. Numa questão de reconhecimento ou confronto de frases corretas e incorretas, a banca pode cobrar qualquer coisa de você. Ela pode colocar uma vírgula errada, ela pode colocar uma palavra escrita errada, ela pode colocar um erro de concordância, de regência, de crase, de escolha de conectivos, enfim. Ela pode fazer o que ela quiser e deixar errado e colocar lá para você corrigir. Então, esse é um ponto que merece muita atenção por conta da incidência e merece muita atenção porque numa questão como essa, a banca exige que você tenha um conhecimento maior, um conhecimento mais, como é que eu posso dizer, profundo da língua portuguesa em si, porque em uma mesma questão ela cobra de você diversos tópicos, diversos assuntos da língua portuguesa. Então, é muito importante que você esteja atento a esses detalhes que eu mencionei aqui. E a terceira informação para a gente finalizar este raio-x é eu diria que a mais importante de todas, que é resolva muitas questões, muitas, até você perder as contas. Porque eu bato sempre nessa tecla de resolução de questões, pessoal. Quem já é meu aluno, quem já me conhece há mais tempo, já me acompanha há mais tempo, sabe que eu falo o seguinte: as questões são o mapa da mina. Por que eu falo isso, né? As questões são o mapa da mina. O que é que isso quer dizer? Olha só, gente. As questões mostram para a gente os caminhos. As questões mostram para a gente tudo de que a gente precisa. Como assim? Olha só. Primeiro, deixa eu explicar essa tabela aqui para vocês. Eu coloquei aqui todos os assuntos do edital em uma tabela. E eu fiz uma pesquisa no site Que Concursos, que é o site que eu utilizo como banco de questões. E nessa pesquisa eu selecionei lá no menu concursos em geral e concursos militares, porque a banca separa, a banca não, perdão, o site separa concursos gerais, né, concursos públicos de um modo geral e concursos militares. Então a gente olha as questões da banca na parte de concursos públicos e a gente também olha na parte de concursos militares, tá? Porque aí a gente vai ter acesso a mais provas. E o que foi que eu fiz nessa tabela? Eu elenquei os assuntos do conteúdo programático de língua portuguesa e eu fiz uma pesquisa no site para identificar quantas questões foram cobradas da banca nos últimos concursos. Lembrando que ali no site a gente está contabilizando dentre as provas que estão registradas ali no site.
É possível que existam provas que não foram computadas, que não foram colocadas ali? Sim, é possível. Mas aqui a gente já consegue ter um bom panorama da cobrança da banca, do índice de cobrança de cada assunto, de cada conteúdo, tá? Então, olha só, eu coloquei aqui os tópicos 1, 2, 3, 4 e 5, perceba que eles estão da mesma cor. Por que que eu fiz isso? Eu quero que você entenda que esses tópicos estão relacionados. Quando a gente fala de compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, discurso direto, indireto e indireto livre, adequação da linguagem ao tipo de documento e figuras de linguagem, a gente está falando de assuntos que estão relacionados ao texto em si. E, além disso, tem um outro ponto. Você pode encontrar nessa numeração aqui questões repetidas, porque muitas vezes uma mesma questão foi cadastrada aqui em figuras de linguagem e foi cadastrada em reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Isso pode acontecer. Então, a gente tem uma numeração aqui que não é uma numeração exata, absoluta, porque a gente pode encontrar questões repetidas de um tópico dentro do outro, digamos assim, porque a classificação lá no site não é feita de maneira isolada, não é feita de maneira tão separada assim. Mas ainda assim, o que é que eu quero que você perceba? A quantidade de questões de determinados assuntos. Quando a gente fala de compreensão e interpretação, a gente tem um número muito expressivo de questões. Isso significa dizer que esse é um tópico que sempre aparece nas provas de língua portuguesa da FCC. E a gente tem tantas questões, por quê? Porque às vezes, em uma mesma prova, a gente tem 5, 6, 7 até mais questões só de interpretação textual, a depender de quantas questões a gente tem no total dessa prova. Então, percebam que esse é um assunto que vocês precisam estudar a parte da teoria, que não é uma parte extensa, mas vocês precisam, sobretudo, responder a muitas questões de interpretação textual. Principalmente porque a banca gosta de utilizar textos literários. A banca gosta muito de utilizar crônicas, por exemplo, que representam um texto narrativo que relata fatos do cotidiano. Então, a banca adora trazer esse gênero textual para as provas. Se você já tem um contato com esse gênero textual, por meio das provas anteriores, para você vai ficar mais fácil responder às próximas provas. Então, esse olhar para as questões anteriores é fundamental. Por quê? Porque as questões são o mapa da mina. E eu ainda vou voltar para essa frase, que as questões são o mapa da mina, para te mostrar o porquê, para sistematizar para você o porquê que eu sempre digo que as questões têm esse papel. Depois eu coloquei aqui, olha, domínio da ortografia oficial e emprego da acentuação gráfica. Esses são dois assuntos que geralmente aparecem juntos. Você pode também encontrar aqui questões repetidas, questões que estão tanto em ortografia quanto em acentuação gráfica. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção aqui? Ortografia e acentuação aparecem nas provas? Aparecem, mas não são os assuntos mais queridinhos, digamos assim, da banca examinadora. Eles aparecem, mas não com tanta frequência quanto aparecem em outros assuntos, tá? Mas ainda assim a gente não pode deixar de estudar e não pode deixar de resolver as questões anteriores. Quando a gente fala de morfossintaxe, flexão nominal e verbal, pronomes, domínio dos mecanismos de coesão textual, emprego de tempos e modos verbais e vozes do verbo, nós estamos falando aí do centro da língua portuguesa, que é o estudo da morfologia das 10 classes gramaticais e o estudo da sintaxe, os termos da oração, o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Quando a gente fala dos tópicos 9, 10, 11, 12 e 13, a gente está falando especificamente de morfologia, tá? E dentro de morfossintaxe é que a gente vai falar sobre a sintaxe, o período simples, o período composto, os termos da oração e a oração, as orações coordenadas e subordinadas. O que é que eu quero que você observe aqui em relação à morfossintaxe? A gente tem essa cobrança grande desses conteúdos. Tem um assunto aqui que é queridinho da banca, que é vozes do verbo. Vira e mexe, aparece uma questão de voz verbal.
nas provas da FCC. É um assunto do qual a banca gosta muito. A banca também gosta de cobrar qual é a função sintática do termo. Então, ela pergunta se aquele termo é objeto direto, ela pede para você identificar a alternativa em que há um termo com a função de sujeito, ela costuma colocar, inclusive, o sujeito pós-posto para poder confundir a cabeça do candidato, tá? Na parte de pronomes, a banca gosta muito de utilizar pronomes relativos e cobrar quais são os referentes desses pronomes relativos. Temos também questões de colocação pronominal, a banca quer saber se aquela colocação está certa, se está errada. Quando a gente fala de domínio dos mecanismos de coesão textual, a banca gosta de cobrar aí a função das conjunções, a função das preposições dentro das sentenças nas quais elas aparecem. E quando falamos de tempos e modos verbais, temos aí uma cobrança de a banca quer saber qual é o tempo e o modo da forma verbal daquela frase. Ou então ela pede para você encontrar uma alternativa em que o tempo e o modo são os mesmos da frase que está no enunciado da questão. Esse é o estilo de cobrança que a gente tem da FCC a respeito desses conteúdos que estão no conteúdo programático do seu edital do Tribunal de Justiça da Bahia, tá? Depois nós temos aí concordância nominal e verbal. Concordância é um assunto que costuma aparecer principalmente aqui, ó, dentro da cobrança de confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Então, a banca gosta de cobrar aí. E tem um outro tópico também que vira e mexe aparece nas provas, que é a cobrança do verbo haver e do verbo existir. Essa parte de haver e existir, a banca pode cobrar dentro de concordância nominal ou também pode cobrar lá na parte de sujeito, né? De tipos de sujeito. Quando a gente fala de regência nominal e verbal e emprego do sinal indicativo de crase, apesar de nós termos muitas questões aqui de regência, a incidência maior da banca é de crase. Inclusive, você pode encontrar questões repetidas aqui também, tá? Pode ser que isso aconteça. A banca adora questões sobre crase. Na verdade, crase é um assunto do qual toda a banca gosta. Por quê? Porque é um assunto que, por mais que os alunos estudem, costuma confundir aí a cabeça dos candidatos. Então, a banca pode te perguntar, primeiro, qual é a justificativa para o uso do acento indicativo de crase? Ela pode pedir para você saber a regra, ou então ela pode pedir para você marcar a alternativa em que o acento indicativo de crase foi utilizado de maneira equivocada. A banca pode cobrar esse assunto de você dessas duas formas. Emprego dos sinais de pontuação. O que é que você precisa saber sobre pontuação? Temos um número grande de questões e a banca adora, mas adora muito o uso da vírgula. Quais são as possibilidades de usos da vírgula? E da mesma forma, ela pode te cobrar se o uso da vírgula na frase está correto. Então, esse assunto pode aparecer de maneira isolada, pode aparecer aqui dentro do tópico 18, e a banca também gosta de cobrar, ela quer saber se você sabe qual é o motivo de usar a vírgula. Então, ela coloca no enunciado assim, encontre a alternativa em que a vírgula foi utilizada para separar um vocativo. Você precisa olhar 5 alternativas e identificar o motivo do uso das vírgulas em cada frase e identificar o motivo e identificar a frase em que a vírgula foi utilizada para separar um vocativo, por exemplo. Então, é importante saber justificar também, não é só usar o sinal de pontuação ou julgar se ele está certo ou se está errado, mas também saber o porquê que aquela vírgula foi colocada em determinada situação. E o número 18, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Gente, nesse assunto aqui, a banca pode te cobrar de tudo. Concordância, regência, ortografia, acentuação, colocação pronominal. O que ela quiser cobrar, ela pode cobrar de você nesse conteúdo, nesse assunto. Porque ela vai te dar uma questão com 5 alternativas. Em cada alternativa, uma frase, e ela pede simplesmente para que você identifique a alternativa que está gramaticalmente correta. Então, ela pode colocar erros ali de todos os assuntos e cobrar de você que você identifique qual é a alternativa que não tem erro nenhum. Esse tipo de questão despenca nas provas. Então, esse é um assunto
que precisa de atenção. Quando a gente fala de teoria, você vai perceber que no seu material em PDF, ele é bem curtinho, a parte de teoria. Por quê? Porque não tem teoria referente a confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Agora, você precisa se dedicar a esse tópico, a esse assunto, a partir das questões. Porque são as questões que vão te mostrar como é que a banca gosta de cobrar esse tipo de tópico. Aí você vai perceber, ó, a banca sempre coloca aqui uma vírgula para separar um adjunto adverbial. A banca sempre troca uma palavra que é escrita com S e coloca escrita com Z. Então, quanto mais questões você fizer, mais domínio você vai ter da banca. E voltando para aquela informação que eu passei para vocês no slide anterior, de que as questões são o mapa da mina, por que eu falo sobre isso? Primeiro, as questões vão nos mostrar o perfil da banca examinadora. Então, a partir das questões é que eu te digo, a partir da análise que eu fiz das questões, é que eu digo a você, olha, a banca cobra assim, assim, na parte de crase, a banca cobra assim, assado, na parte de tipos e gêneros textuais. Então, as questões mostram para a gente, evidenciam para a gente qual é o perfil da banca examinadora. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é, as questões servem para a gente como uma forma de fixar o conteúdo. Então, eu uso a questão para fixar o conteúdo. É o que eu gosto de chamar de exercício de fixação. Acabei de ver o assunto, vou fazer um exercício aqui para fixar o conteúdo. Aquele não é o momento de medir se eu aprendi ou se eu não aprendi, se eu sei ou se eu não sei o assunto. As questões ali estão sendo utilizadas com o objetivo de fixar o assunto que eu acabei de estudar. E quando as questões são realizadas em um momento diverso do estudo, por exemplo, hoje eu estudei concordância. Daqui a uma semana eu vou resolver questões de concordância. Nesse momento, aí sim eu vou utilizar as questões para fazer um julgamento do que eu aprendi a respeito daquele determinado assunto. Então, vejam que a gente tem aí 3 possibilidades de uso das questões. As questões nos mostram o perfil da banca, as questões servem para a gente como exercício de fixação e as questões servem para que a gente trace um perfil, para que a gente analise, para que a gente julgue como a gente está em determinado assunto. Então, por isso que eu digo que as questões são o mapa da mina e que elas nos mostram o caminho, porque é justamente isso que a gente consegue enxergar, que a gente consegue visualizar a partir da resolução de questões. Então, eu quero aqui reafirmar para vocês a importância de vocês resolverem muitas questões de concurso público. Vocês vão receber aí, além do caderno em PDF, com 116 questões, mais ou menos, separadas por assunto, vocês vão receber o caderno de questões comentadas com mais 100 questões da banca. Eu selecionei para esse caderno de questões comentadas provas de 2023 e de 2022. As provas mais recentes vocês terão nesse caderno de questões comentadas, justamente porque eu sei da importância de vocês resolverem muitas questões para que vocês conheçam o perfil da banca e para que vocês dominem a forma como a banca cobra os conteúdos, para que vocês cheguem no dia da prova e deem um show na disciplina de língua portuguesa. E isso que eu falo sobre resolver muitas questões não é só para a minha disciplina. Isso que eu falo de resolver muitas questões se aplica a todas as disciplinas do seu edital. Combinado? Então, um abraço e bons estudos!